Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, né? O nosso Pode Ser Especial. E aqui, de antemão, já queria agradecer vocês a todo o carinho que nós recebemos no nosso primeiro episódio, a troca que tivemos, as conversas, né? Elogiando o nosso trabalho, a nossa história, e com certeza é uma história muito linda e que hoje a gente vai completar ainda mais. Com mais um capítulo, né? E aí eu gostaria de agradecer a todos vocês os comentários, as sugestões, né? A interação que nós tivemos. E hoje, de uma forma muito especial, eu quero convidar vocês para esse episódio, que a gente vai falar de um tema muito importante, muito relevante, que elas precisam ser ouvidas, né? Nós trouxemos hoje duas mães muito, muito, muito especiais, selecionadas mesmo para poder contar para nós um pouco da história delas, da luta delas, né? Dos desafios dia a dia. Muitas batalhas enfrentadas que muitas vezes são silenciadas, né? Mas nunca são medidas com pouco esforço, né? E hoje a gente trouxe a Daiane, a mãe da Valentina, e a Daniele, mãe do Bruninho. Sim, a Valentina ela tem encefalopatia crônica não evolutiva. E o Bruno, ele tem autismo, né? Tá conosco na clínica já tem um certo tempo, né, Daiane? Já tá com a gente tem quanto tempo, Daiane? Nossa, desde 2018. Desde 2018, desde quase 7 anos. 7 anos. E o Bruninho tá com a gente já tem? Já tem 1 ano e meio, vai completar 2 anos já. Ai, que legal. Sejam muito bem-vindas. Eu queria que vocês se sentissem Obrigada. acolhidas, tá? Vamos bater um papo aqui. Na verdade, a gente quer escutar vocês. Vocês vão ser a voz hoje. A gente quer saber de coisas assim que é difícil para as outras pessoas, né? Que não tem uma noção, não tem conhecimento das dificuldades que vocês passam, enfim. E aí eu queria saber de vocês como que foi a maternidade de vocês, o início, planejado, foi uma surpresa, como que foi? Eu falo? Você? Pode começar. Uai, a maternidade foi uma surpresa, assim, né? Na verdade, eu não esperava estar grávida, né? Quando eu descobri que estava grávida, eu já estava ali com 12 semanas, então já na 13ª semana de gestação. E aí foi uma surpresa, porque a gente já descobriu a gestação, já descobriu que era menina e virou aquele mundo cor-de-rosas, né? E ali eu trabalhava, né? Eu tinha uma vida super agitada, trabalhava em shopping, quem sabe quem trabalha em shopping sabe o jeito que é, né? Não tem folga de jeito nenhum. Não tem folga, era uma correria brava. E foi uma surpresa, eu não esperava estar grávida. A Valentina veio literalmente, assim, de bum mesmo. E aí, quando completamos ali na 24ª semana, quando ela completou 25 semanas, ela já veio nascer. Então, eu quase não tive esse preparo de barriguinha, me preparar e tudo. Muito assim, prematura. Muito, muito, muito prematura. Então, quando ela nasceu, né, a gente já descobriu, assim, automaticamente que já seria uma criança que poderia vir com alguns problemas de limitações. Por quê? Porque quando ela nasceu com menos de 1 quilo, e quando nasce com menos de 1 quilo, a gente já sabe, né? A carga que vem. Eu, para ser bem sincera, não esperava que ela ia sobreviver, né? Sim, foi um choque de realidade mesmo. O ano de 2012 foi um ano, tipo assim, que nasceram muitas crianças prematuras, tudo no mesmo lugar. Então, tipo assim, toda hora eu via óbito, o bebê acabou de nascer. E ela, por não chorar na hora, eles não deram tanta atenção, né? Eu acho que o risco, a gravidade da Valentina, eu acho que foi por conta disso, né? Até hoje, eu falar a verdade para você, eu não sei qual foi o ponto que a Valentina teve mais crítico. Sim. Porque quando nasceu, por eu ser tipo, muito novinha, eu tinha só apenas 23 anos de idade, fui para um hospital público, aí você sabe, né, que é hospital público, eles forçam de qualquer forma, e aí eles já falavam que ela estava em sofrimento fetal, então ficou aquela pressão em cima de mim, que a gente não sabia se realmente ela ia vir com vida, se ela não ia vir com vida, e graças a Deus ela veio com vida. E né? muita vida. Muita vida. Muita.
veio com muita vontade de Sim. viver. A Valentina é uma menina que tem muita força na vida. Mostrar para vocês aí, pessoal, a foto da Valentina. A Valentina é essa querida, maravilhosa. Eles vão compartilhar conosco aí a dela. Mas cada momento aí é de surpresa, né? Uma atrás do outro, Uma assim. atrás da outra, Fernanda. Não te dava tempo, né? Não. É porque é engraçado, Ah, todo linda. mundo. Todo Ela tá com mundo- quantos anos hoje, Daiane? 12. 12. Uma 12 moça, anos. uma moça. Todo mundo acreditava o seguinte, né? Prematura, já sabia. No ano de 2012, foi o ano que ela nasceu, a gente não tinha muita informação. Eu mesmo não tinha muita informação. O que era um bebê prematuro, né? Para mim, assim, né? Nasceu, ia para casa, não imaginava. E como ela nasceu com menos de 1 quilo, ali ela já nasceu, tipo assim, com menos de 1 quilo, e eles já viram que a massa, a cabecinha dela já não era correspondente ao tamanho do corpo. Então, até então, era só uma bebê prematura, não tinha gravidade, ela não tinha nada, certo? Quando Tava ela foi... lutando ali para ganhar peso, receber a alta, Isso. assim. Até então não tinha nada de diferente nela. Não, aí é que tá, não tinha nada de diferente até um ponto. Quando ela foi para eles entubarem ela, eles viram que a cabecinha dela não era correspondente com o tamanho do corpo. Que eles falaram assim, a gente precisa de uma avaliação com urgência do neuro. Por conta de quê? Porque a cabecinha dela, depois que nasceu, né? Geralmente era amassadinho, porque ela nasceu forçada, né? Ela foi parto normal e ela teve aquele afundamento, né? Sim, com uso de fórceps? Aí eles viram que inchou muito rápido. E aí, com 3 dias, já diagnosticaram que ela tinha hidrocefalia. Entendi. E aí, vão pesquisar. Por que ela tem hidrocefalia? Porque eu não manifestei nenhum tipo de infecção. Aí, quando colocou a válvula com 3 dias, né? Quando foi colocada essa válvula, descobriu através do líquido que colheram, descobriu que era toxoplasmose. Entendi. Entendeu? Então, ela teve essa infecção, né? Essa intoxicação pela toxoplasmose, e aí gerou essa questão do parto prematuro. Prematuro, tudo. Menos de 1 quilo. Ficou quanto tempo na UTI? Incrível que pareça, se eu falar, ninguém acredita. A Valentina só ficou 53 dias na UTI. Por quê? Porque quando a gente compara com outras crianças, né? Porque com a mesma complexidade, Isso. a gente consegue ver um número bem maior de dias em internação. É isso. Porque assim, eles falavam que ela ia ser liberada depois que ela atingisse 2 quilos. Como ela era uma bebê que não pegava infecção, era uma bebê que mamava, uma bebê que chorava muito, era uma bebê muito ativa, eles falavam, vamos tirar ela da UTI, por quê? Para não correr o risco. Só que aí fizeram, né? E colocaram numa mãe louca, né? Chegou em casa, fui dar mamar para ela, achava que era normal, né? Dava mamar, dei mamar, ela engasgou e correu para UTI de novo. Voltou de novo. Aí foi na vez que ela deu uma parada. Aí nesse engasgo, né? A gente acredita que ela teve uma parada. Até chegar no hospital. E ali eu fiquei mais um tempo. E aí nesse veio essa questão da encefalopatia, né? Pela parada proporcionando a anóxia encefálica. Isso. E o Bruninho? O Bruno já foi totalmente oposto. Sim, gente, são crianças totalmente diferentes. Foi bem Coloca diferente aí pra nós a gestação. A fotinha do Bruninho. A gestação do Bruno também foi bem diferente. Foi muito planejada, muito desejada. Sim. Ao contrário da Daiane, eu não fui mãe jovem, né? Eu esperei um certo tempo para poder planejar essa gravidez. E ele foi muito esperado. Ainda mais assim, porque na minha família, as minhas primas, a maioria foram mães muito jovens, né? E aí ficava aquela certa cobrança. E você, não vai arrumar filho? Né? Então, quando eu fiquei grávida, foi assim, um boom para a família. A notícia, nossa, vai vir mais um neném agora, né? Então, assim, ele foi muito desejado. A minha gestação, ela aconteceu no auge da pandemia, né? Eu descobri que eu estava grávida em novembro de 2019, né? E a pandemia começou em 2020, né? Quando foi em março de 2020, foi quando teve o primeiro lockdown aqui em Goiânia, né? Então, estava-se no auge. Então, assim, foi uma gravidez muito tranquila, porém, eu fiquei, assim, num estado de muita ansiedade, de medo, porque o que a gente mais via nas televisões era
todo tempo, gente morrendo por conta do Covid, né? E o Bruno, ele nasceu em julho de 2020, foi bem no pico mesmo, foi assim um mês que mais teve mortes. E assim, eu falo assim que Deus me abençoou muito, porque eu não precisei hora nenhuma ir para o hospital durante a gestação, não tive nenhum problema, apesar de ter engordado muito. Engordei 22 quilos. Então, assim, eu ficava com medo de ter pressão alta, de ter qualquer outra problema na gestação, mas graças a Deus não tivemos. E o Bruno veio muito saudável, veio com quase 4 quilos, diferente da Valentina, né, que veio com 1 quilo e pouquinho. Ele veio bem gordinho e veio para trazer muita alegria para nossa família. Sim. Amém. E o diagnóstico do Bruno, assim? Porque da Valentina a gente soube que teve, né, a prematuridade, teve uma parada, e aí a gente já viu toda uma questão de hidrocefalia. E do Bruno? Então, Como que veio essa questão? Assim, nossa, o Bruno tem alguma coisa diferente. Isso. Bom, eu sou professora, né, de educação infantil. Então, esse universo infantil já faz parte da minha rotina há 22 anos. Então, a gente conhece o perfil das crianças, a gente sabe quais são as fases de desenvolvimento, né? E o Bruno, com 1 ano e 4 meses, começou a me chamar a atenção porque ele não falava. E eu sabia que nessa faixa etária já era comum a criança começar a falar as primeiras palavras, a balbuciar, né? E aí eu começava a ver outras amigas que tiveram neném na mesma época, né? Tinha muitos stories e eu via as filhas falando, e eu falava, gente, não tem lógica, meu filho não fala nada. E aquilo começou a me incomodar. E aí a gente comenta com a avó, com a tia, com as amigas, relaxa. Meu filho foi falar com 3 anos. Nossa, a minha filha foi desenvolver a fala com 5 anos. Eu falei, não, gente, isso não tá certo. Não tá certo. Eu tinha aquele sentimento, assim, no coração. Tem alguma coisa que me diz que o Bruno, né, precisa de uma avaliação. E aí, com 1 ano e 4 meses, eu procurei uma fono, porque eu caí de paraquedas nesse universo. Apesar de lidar e ter alunos autistas, né? Quando é seu filho, é na sua família, é diferente. Então, assim, eu era mãe de primeira viagem, né? Uma mãe já mais velha, e aí eu não tinha ainda conhecimento sobre essa questão do autismo no meu filho. E em momento algum eu desconfiava que era autismo, para mim era só um atraso. E aí fui nessa fono e ela me pediu para ser encaminhada para um neuropediatra. E aí veio um susto. Eu falei, neuropediatra? Gente, mas meu filho não tem Como problema. assim? Ele só não tá querendo falar, Ele só não quer falar. E aí eu falei, será que ele tem algum problema na cabeça, né? E aí eu fiquei muito assustada. Falei, mas vamos lá. Eu sempre fui muito assim, profissional falou, eu cumpro, eu faço. Mas ele teve uma abordagem com a fono? Ele estava fazendo terapia? Ele começou a fazer algumas sessões e logo eu já levei para o neuro, Entendi, né? ela já encaminhou para o neuro. Isso. E aí lá começou a nossa saga, com muitos exames para ver se era alguma questão mesmo do corpo dele, neurológica, né? E aí vai fazer ressonância, vai fazer teste auditivo. E aí foram assim uns 3, 4 meses investigando o Bruno. E aí vimos que ele não tinha absolutamente nada, né, que comprometesse o corpo dele, né? E aí o médico falou, então nós vamos encaminhá-lo para as terapias, para ver se é apenas um atraso do desenvolvimento, né? Porque ele era muito novinho ainda. Ele começou a fazer terapias com 1 ano e 8 meses. E aí iniciamos esse processo de terapias. E a gente teve poucos avanços. Eu percebi, assim, que com 2 anos o Bruno não falava nada ainda. Né? Eu falei, não, isso está errado. Está tendo poucos avanços. E aí a gente pegou e eu comecei a insistir mais com o neuro. Eu falei, olha, doutor, para mim tem alguma questão diferente. E aí, com 2 anos e meio, que veio o diagnóstico dele. Né? E o neuro falou, olha, agora, sem dúvidas, a gente sabe que o Bruno é autista. Não só pelo atraso da fala, mas por outros comportamentos que foram apresentando durante o tempo. Como foi para você? Saber? Você já falava assim, tem algumas coisas, tem algumas questões, eu já consigo observar além da fala. Você já foi com uma ideia pronta ou foi um susto, foi uma surpresa? Na verdade, assim, no íntimo, a gente sabe, a gente que é mãe sente, né? Mas a gente quer por tudo negar,
né? A gente fala assim, não, a gente fica com aquele fiozinho de esperança, fala assim, não, eu tenho esperança que não vai ser, né? Não é possível que meu filho que foi tão planejado, tão desejado, ele vai ter isso, né? E aí, eu me lembro assim claramente que a minha mãe, um dia, ele estava andando com a pontinha dos pés lá em casa, e a minha mãe falou assim, Dani, você já parou para pensar na possibilidade que o Bruno pode ser uma criança autista? Nossa, aquilo me feriu assim, como se fosse uma facada. E eu olhei brava para ela, eu falei, senhora tá doida? Meu filho não é autista, para de falar isso. Ele não é, ele só tá atrasado. Ele vai melhorar, ele não vai ser isso. Aí ela, não, tudo bem. Tipo assim, não tá aqui mais quem falou, né? E aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando ele foi pro berçário, que eu tive que voltar a trabalhar, ele foi muito cedo, eu começava a ver as outras crianças e eu comparava. Eu falava assim, ele tem alguma coisa, mas eu não queria muito aceitar. E aí, quando eu fui no neuro, que ele já estava com 2 anos e meio, eu procurei uma segunda opinião de neuro. Eu troquei o neuro, e quando eu cheguei no novo neuropediatra, ele falou, analisou, fez todas as perguntas necessárias, sentou com o Bruno, conversou, e aí ele pegou e falou assim, olhou para mim e falou assim, mãe, você já sabe no fundo que ele é uma criança autista, não sabe? Aí eu fiz assim, porque eu já, pelas perguntas dele, eu já sentia, eu falava assim, meu filho tá encaixando em tudo que ele pergunta, né? E aí o pai dele estava na consulta comigo, ele até assustou, assim, porque eu acho que ele não esperava, né? Parece que ali ele viveu o luto naquele momento, eu já estava aos poucos. E aí eu fiz assim, ele falou assim, porque eu não tenho dúvidas que seu filho é autista. E ele foi falando todos os padrões de comportamento do Bruno que correspondiam ao diagnóstico. Encaixou direitinho. Isso. E aí, a partir dali, eu falei, ok, eu saí da consulta, o pai dele estava em prantos, né? E eu falei, ei, calma aí, nós temos um filho lindo, saudável, maravilhoso, carinhoso, né? Ele já está conversando. E agora o que que nós vamos fazer? Investir novamente nas terapias, intensificar, porque até então ele fazia menos sessões, né? E aí o próprio neuro aumentou o número de sessões. Eu falei, nós vamos intensificar o tratamento dele para a gente ter um filho autônomo, né? Para a gente ter uma criança que vai poder caminhar sozinha daqui a uns anos. E assim foi. Lindo, E está sendo até hoje, né? Ótimo. E assim, essa questão do diagnóstico, né? De ter esse momento, esse luto, ele precisa ser vivido, né? Para você ali resgatar forças, né? Porque a gente sabe que a força não termina, né? Não. Ela é direcionada para a gente resgatar ali e aumentar ainda mais nossas forças, porque não, agora minha batalha é outra. Minha batalha era para saber o que era, o que tinha. Aí agora a minha batalha é para fazer com que ele tenha mais funcionalidade possível, seja mais autônomo possível, né? E a Daiane, o que mudou para você, assim, dessa questão? Você passou pouco tempo gestante, pouquíssimo tempo gestante, mas você imaginava, assim, como que seria ser mãe e tudo. E quando você viu que a Valentina tinha uma alteração importante, que ela nasceu com baixo peso, era uma paciente mais grave, assim, engasgou, né? Então, todas essas questões, o que mudou para você no seu olhar de mãe, como mãe? Pra falar a verdade, ela é engraçado, porque é como se eu não me colocasse com esse papel de mãe. É engraçado, porque várias vezes já me questionei em questão a isso, sabe? Porque, assim, o que seria esse papel de mãe em questão de ser mãe da Valentina? Porque as minhas expectativas, todas elas foram frustradas. Tipo assim, você imagina dar um mamar, você imagina dar um bico, você escolhe aquele tipo de bico, mas aí aquele bico não pode dar. Você escolhe uma mamadeira mais bonitinha, aquele tipo de mamadeira também não pode dar. Então, assim, qual é o prazer de, tipo assim, de viver essa maternidade? Eu acredito que eu, até hoje, não consegui viver. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu me deparo com esse cenário. Tipo assim, mãe, para mim, é muito complexo por conta de quê? Porque eu acredito, muitas das vezes, eu esqueço esse papel de mãe. Muitas das vezes mesmo, porque a mãe, às vezes, assim, ela quer dar um carinho, às vezes a mãe quer, tipo, fazer algo com o seu filho, e às vezes, com a Valentina, tudo foi cefado, tipo assim, para pegar ela no colo,
era de uma forma, não era qualquer pessoa que poderia chegar perto dela. Qualquer lugar que eu chegava, as pessoas falavam assim, não, ela vai ser curada. Então, tipo assim, implantou muito na minha cabeça o fato, tipo, não, 2 anos de idade ela vai falar, 2 anos de idade eu vou poder dar o que eu quiser para ela, vestir o que eu quiser, mas não é assim, né? Tipo assim, querendo ou não, eu já fui vendo que ela já não segurava o leite no estômago. Então, tipo assim, tudo era frustrante. Você também ia pegando aquelas falas e tentando se apegar a alguma esperança. Esperança. Então, tipo assim, eu acreditava, falavam assim, né? Os médicos falavam, esse tipo de medicamento, esse remédio vai melhorar nesse tipo de aspecto. Cadê? Não melhorava, era só pioras. Porque até a Valentina, até um certo ponto, era só piora. Ela não tinha ganhos, entendeu? Ela foi começar a ter ganhos quando eu me coloquei no papel, tipo assim, peraí, o que eu tô fazendo de errado que ela não tem ganho? Que ela não evolui, ela só piora. Até 2 anos de idade, ela trocou a válvula 9 vezes. E eu pensava, gente, que válvula é essa? Que todas as vezes tem obstrução. Então, tipo assim, até 2 anos de idade, eu me coloquei. É muito estranho, porque era como se eu não fosse mãe. Entendeu? Como se. Gente, é muito engraçado, porque. Você estava só tentando fazer com que ela sobrevivesse. Eu queria que ela sobrevivesse. Sim. A todo custo. E meio que também tirar um pouco daquela ilusão de que ela poderia fazer algo. Porque era engraçado, porque eu sempre esperava o pior. Eu nunca esperava o melhor, porque todas as expectativas que davam para ela, eu chegava em casa, aí eu falava, mãe, a Valentina não vai fazer isso. Mãe, a Valentina não vai fazer aquilo. Então, era muito doloroso. Sim. Entendeu? Tipo assim, até hoje, esse papel, essa palavra mãe dói. Sim, com certeza. Entendeu? Porque é doído. Sim. Até hoje ela tem 12 anos de idade. Eu olho assim para ela, eu queria que ela fizesse algo que ela não faz. Sim. Eu acho que qualquer mãe, né? Então, todas as vezes que me perguntam, Dai, como foi? É difícil. Só queria que ela sobrevivesse. Só foi. Né? E a Daiane... Automático, sabe? A gente Sim. fez as coisas, tudo que eu fiz foi no automático. Sim. Entendeu? Sim. E a Daiane mulher? Então. Essa sim foi leoa. Isso. Eu tive que meio que me transformar, né? Antes é engraçado, porque a gente fala assim, antes a gente era um CPF, hoje a gente é outro, né? Sim. Antes eu pensava o seguinte, nossa senhora, amanhã eu quero fazer isso. Não. Amanhã, o que a Valentina quer? Ela quem vai decidir. Ela que vai decidir. Então, mas a maternidade, ela é assim, né? A gente planeja, né, algo, fala assim, não, hoje o meu dia vai ser assim, eu vou colocar na escola com tal idade, meu filho não vai dar fazer isso. Vai lá. Mas essa questão de ser, né, mulher, eu nunca deixei de correr atrás do que eu sou. Então, sempre gostei, sempre fui atrás do que eu gostava de fazer. Até as questões de terapia, questões de clínica, eu sempre procurei o melhor para ela, mas também o que fosse melhor para mim. Sim. Porque eu tinha que estar bem para me cuidar dela. Então, muitas das vezes eu pensava muito dela, mas depois eu comecei a pensar também em mim. Porque como que eu poderia dar uma estrutura boa para a Valentina se eu não estivesse bem? É o alicerce, né? Precisa estar bem concreto. Mas a gente percebe isso, né? Que ela, além de leoa, além dessa mãe, que ela às vezes não se identifica, a gente sabe, eu vejo assim que você quer estar bem. Isso é perceptível. E você ter conseguido trazer isso assim, de volta, sabe? Isso. Resgatar isso. E eu tenho certeza que você resgata isso diariamente. Então, você vai maquiada, vai bonita e arruma essa Valentina e coloca laços. Gente, é lindo, é lindo. De verdade. Eu fico admirada de vê-la, né, como mulher, como mãe, e o cuidado que você tem, né? Todo especial da Valentina também tá toda na moda, o tempo todo. Sim, muito bem cuidada, muito bem assistida, né?
E é isso, assim, eu acho que, na verdade, o trabalho, ele é um pouco maior, mas eu acho que nessas alegrias, nesses cuidados, assim, né, nessa luta diária, eu acho que isso veio para te fortalecer ainda mais como pessoa, né? Muito mais. Muito mais, assim, como mulher, como hoje esposa, empresária, né? Porque você precisou lutar muito por ela, muito. por ela e para ela, né? Para ela ter as condições de terapia que ela tem hoje, a rotina que ela tem hoje. Eu me decidi, quando me entregaram ela, né, que aquela parte que entrega, tira né, dos aparelhos, te entrega, naquele momento eu decidi. Eu não sabia o que ela ia ter, eu não sabia qual que seria o diagnóstico, eu só saberia de uma coisa, que eu teria que lutar por ela, entendeu? Então, eu praticamente ali, eu já falei, cara, primeira coisa, tampar os ouvidos, porque todo mundo meio que te ilude muito. Então, até os próprios médicos, a Fernanda sabe, até os próprios médicos ali, eu já passei por todos os neuros que você imaginar de Goiânia. De todos os neuros. Eu acredito. E brigar com todos eles. Entendeu? Por quê? Porque eles sentenciavam a Valentina. Eu falava, cara, mas o diagnóstico dela não é uma sentença. Tudo bem, eu vou respeitar o que você está falando, mas eu vou procurar dar para ela uma qualidade de vida, porque até então eles falavam para mim que ela nunca ia sentar numa cadeira de roda, que ela ia literalmente ser uma criança acamada, entendeu? Tanto é que quando eu entrei na Ser Especial, não sei se chegou a ver, você que fez a avaliação dela. Sim, sim. Ela não segurava, e ela era totalmente uma criança raquítica, totalmente toda atrofiadinha. E hoje muito você hipotônica. Vê, muito importante. Não, e hoje você vê ela lá. Em pé. Em pé. Suspensa brava, lá. Brava demais. Óculos escuro. Sim. Forte. Não mexe com ela. Avançou muito, né? Assim, muito, avançou muito. É incrível. Maravilhosos vocês. Dani, e a sua rotina? Mudou a sua vida? Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque você voltou a trabalhar. Sim. Teve o diagnóstico. Eu tenho 2 trabalhos, né? Que eu trabalho como professora do município de manhã, né? E eu trabalho com a Mary Kay. Então, eu trabalho na Mary Kay como consultora de beleza e tenho meu time, né? Então, assim, a minha rotina antes do Bruno era ir para a escola e depois as tardes eram todas dedicadas à Mary Kay. Então, era fazer sessão de beleza, atender cliente, né? Fazer reunião com as minhas consultoras. E com a chegada do Bruno, os meus planos eram continuar. Vou deixar ele no berçário e vou manter a minha rotina. Quando o médico passou a primeira, a planilha de terapias, eu olhei assim... 6 horas de psicologia, 4 de fono, 3 de TO. Falei, doutor, deixa eu te falar, eu trabalho. Aí ele falou assim, bem-vindo ao mundo atípico. A senhora vai ter que dar um jeito. Você quer seu filho desenvolvendo? Ou você quer trabalhar e deixar ele aquém? Eu falei, não, eu vou dar um jeito, pode deixar. E aí eu comecei a adaptar a minha rotina, né? Graças a Deus, o trabalho com a Mary Kay é muito flexível. Quando eu cheguei até lá na Ser Especial, eu falei com a Mayra, eu falei, Mayra, você vai montar os horários do Bruno, eu preciso de pelo menos um dia livre para eu fazer o meu trabalho. Falei, me dá a quarta-feira livre e encaixa ele nos outros horários, porque aí na sexta o pai dele leva, então eu vou ter 2 dias. E então a minha rotina começou a mudar daí, né? O meu trabalho, que era 5 vezes na semana, reduziu para 2, né? Então, assim, já mudou no impacto financeiro também, né? Mas assim, de certa forma, até lá na clínica, hoje com o mundo digital, isso facilitou muito para nós. Então, enquanto eu estou lá na clínica, eu estou movimentando as minhas redes sociais, falando com as minhas clientes, fazendo acompanhamento. Esses dias até a Thay arrumou uma salinha para eu fazer reunião lá enquanto ele estava na terapia. Então, a gente tem que otimizar o tempo, né? Então, eu fui aproveitando essas oportunidades para poder encaixar tudo na minha rotina. E assim eu tenho feito, porque para mim a prioridade é ele. Não é o dinheiro, não é o trabalho. Eu quero ver o Bruno desenvolvendo, né? E a cada dia que passa, isso é mais visível, né? Então, eu não abro mão das terapias. Se o médico falar assim, olha, eu preciso que ele faça todos os dias, eu vou ter que abrir mão do meu trabalho por ele, né? Mas, graças a Deus, está sendo o contrário, né? Ele está evoluindo tanto que talvez
em breve vamos até reduzir, Ai, né? bom. Então, assim, graças a Deus, eu tô conseguindo conciliar, mas não é fácil. Por quê? Além de ser mãe, professora, trabalhar com a Mary Kay, eu ainda também sou dona de casa, então eu chego em casa, eu ainda vou mexer com roupa, com louça, né? Vou arrumar mochila de menino. Então, assim, tem dia que é meia-noite, eu tô lá terminando de fazer as coisas, né? Mas vale a pena todo sacrifício. A gente fica cansada, né? Mas, assim, não tem nada melhor do que o sentimento, assim, que valeu a pena, está valendo a pena por ele, né? Sim. Então, assim, não só a rotina do pai dele mudou, da minha mãe, da minha tia, que também é um pouco minha rede de apoio. Eu sempre, quando eu preciso, às vezes não vai ter aula, eu falo, tia, você pode ficar com o Bruno? Ela vai lá e fica. Mãe, hoje mesmo, né, eu vou estar fazendo sessão à tarde, eu já falei, mãe, busca o Bruno para mim na escola, por favor. Então, ela que vai buscar. Então, tudo isso a gente vai buscando rede de apoio para poder ajustar a nossa rotina, porque ela é muito puxada, né? Sim. As terapias, como vocês sabem, eu estou lá na clínica com ele de segunda a sexta, com exceção quarta, né? Então, é uma rotina cansativa. Isso mesmo. Sim. Mulher é multifunção. Eu tenho certeza. Tinha certeza que, além disso, você ainda tem muito mais coisas que você faz. Faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Agora, imagina quando para focar, minha filha, desenvolve mesmo. E a sua rotina, Daiane, porque eu sei que você é empresária. Sou. Graças a Deus. Da moda. Então, é engraçado porque... Primeiro que vocês não dormem. Né? É. Vamos falar isso, porque tem toda uma questão do sono. Do sono. Né? Então, assim, você já levanta da cama cansado. Na verdade, nós só tem um quarto, né? Oh, meu Deus. Bem, ele mesmo é só da distância. Oh, meu Deus. Valentina não dorme, você sabe, Não né? sabia. Sim. O Bruno ficou até dificuldade. 3 anos sem dormir. E assim, pra mim foi a pior fase da vida, porque eu chegasse pra trabalhar aqui preto, de olheira, cansada, exausta, eu ficava muito irritada. Aí você falando isso agora, eu falei, meu Deus, coitada, eu sei o que ela tá falando. Sim. Mas 2 hoje, anos. depois de medicado, ele dorme. Até 2 anos, ela era muito boa pra dormir. Passou de 2 anos, nunca Oh, mais. meu Deus. Nunca mais. E nem de dia e nem de madrugada, né? De dia ela dorme. De dia ela tá engraçado. dormindo? Uhum. De dia, a Valentina é o seguinte, ela é movida do jeito que ela quer. Se tiver muito barulho, ela dorme. Se tiver muito quieta, ela dorme. Se jogar ela de qualquer jeito, ela dorme. É do jeito dela, entendeu? Vamos supor, ela dorme lá na terapia. Ontem mesmo ela tava lá cochilando. Olha. Aí, quando ela dorme bem lá nas terapias, ela dorme bem à noite. Que aí é 2, 3 horinhas que ela consegue dormir à noite. Mas, tipo, essa noite bem, ela passou a noite inteira no pica. São 220 Eu só vou graus. contar assim, a Valentina tá entrando na fase da adolescência. Tá, Então, tem que vocês têm que respeitar, né, respeitar qualquer a fase, não, pessoa. gente. Tem toda uma questão hormonal ali envolvida. Nossa, gente. Mas a sua rotina, a rotina de vocês? Então, eu tenho a minha loja, né? Eu tenho vai fazer 3 anos que eu montei a minha própria loja. Uhum. Então, eu fico na parte da manhã na loja. Por volta, assim, de umas 11 da manhã eu já subo. Ajudo ali o Eduardo, porque é eu e ele, né? Cuidando dela. Ali é o seguinte, antes era eu e Valentina. Agora é eu, Eduardo e Valentina. E a loja também, né? Sim. Então, a minha vida, a minha rotina, literalmente... Quem é o Eduardo? Conta pra gente quem Eduardo é o Eduardo. é o meu esposo. Sim. É o Eduardo, é o padrasto da Valentina, né? Porque hoje eu vivo Eu acho com- tão estranho chamar ele de padrasto, porque na verdade todo mundo... Ninguém sabia que era Ninguém sabe. padrasto, É né? o pai. Depois que a gente foi... Ele é o pai da Valentina. é o Que ele pai cuida Deus deu pra dela. ela. Ele é o pai que Deus Muito deu pra bonitinho ela. o jeito que ele cuida Exatamente. dela. E ele cuida muito Muito. bem dela. E ela respeita Sim. a autoridade dele como pai. Aham. Eu acho isso incrível. Às vezes ela tá chorando lá no ginásio e ele abre a porta. Ei, Valentina! Dá o grito com ela e ela... Pianinho. Fica E quietinha. muito carinhoso com ela, Ela né? tem Nos tudo momentos dele. do intervalo. Ela eu respeita vejo. ele. É o que eu tô falando, ué. ela respeita a autoridade dele É, como pai, como pai. né? Mas isso é um reflexo do cuidado Dele, que ele tem isso. com ela. É né? porque é engraçado, vamos supor, a Valentina, a rotina dela é tipo assim, se ela tiver super de boa, ela vai levar o dia super de boa. Você já viu quando ela chega lá na clínica, ela tá super gritando? Aham. É quando ele e ela tá agitado. E o temperamento dele Dele influencia no passou pra comportamento ela. dela. Isso, porque eu sou calma. Você já me viu nervosa? Acho que sim. Não, eu não sou nervosa. Não, ela é tranquila.
Só que como não ele brava, mas nervosa sim. Aí ele é uma pessoa, né, fala alto, Sim. né, brinca com todo mundo, é super, né, dado com todo mundo. Ela pegou literalmente o gênio dele. Ela é a cópia dele. Eu falo assim, é engraçado que até o jeito que ela dorme igual ele. Em qualquer lugar. Ele dorme sentado, E ele chegou dorme. na vida de vocês, ela ainda era bebê? Não. A Valentina tinha 6 anos de idade. Quando já era maiorzinha. E foi bem coincidido de ser quando a gente entrou na clínica. Foi mesmo. Foi. Engraçado, eu fui na avaliação da clínica, numa semana, outra semana, ele já estava lá comigo, com ela. Então, ele acompanhou esse processo todinho da clínica com ela. Ele me acompanha desde quando ela entrou na ser especial. Então, tipo assim, desde que ele entrou. E aí eu ensinei ele a dirigir, porque eu ensinando ele Ele não dirigia? Não. Eu ensinei ele Olha, a dirigir. Eu ensinei ele a dirigir porque Você precisava porque que eu precisava de... Porque assim, de né, um lá na apoio. clínica, querendo ou não, tirava muito o meu tempo lá, né? Uhum. Não é que não tirava porque eu tinha meus compromissos com as minhas clientes. Aí o que eu fiz? Eu ensino ele a dirigir, ele leva ela, ele mexe com as artes dele lá e fica sentado lá e eu continuo a minha vida aqui. E deu super certo. Parece que vocês vieram morar mais próximo também, Por não conta foi? da Teve clínica. essa Porque questão? assim, quando eu passei a ir para ser especial, eu morava bem longe. Eu sempre chegava muito atrasada. Eu morava com a minha mãe. Aí, quando eu casei, a gente comprou uma casa próxima da clínica. Entendeu? Então, é bem pertinho ali na clínica. É outra Inteligentíssima. questão que influencia na Sim. minha rotina, a distância. Porque Distância. para mim já não é tão perto, né? Principalmente para vir, até que eu não pego tanto trânsito, porque é no meio da tarde, mas para voltar, gente, eu chego em casa quase 8 da noite com o Bruno. É muito, o dia que as sessões terminam às 7, né? Um pouquinho antes das 7, eu chego em casa já beirando 8 horas. É o prazo assim de chegar, dar banho, dar janta e pôr ele para dormir. Sim. É muita correria. A Daiane, e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero que você reflita e me responda. O que as pessoas não veem, mas que vocês passam? Eu, para te falar a verdade... Como sentimento, como rotina, tudo. O que ninguém vê, mas que você passa com a Valentina? Na verdade, eu tenho uma visão que as pessoas acham que é muito difícil. Né? Todo mundo julga a gente muito. Nossa, a vida dela deve ser muito difícil. Coitadinha. E não é. Tem que fazer força. Não é. Eu, para te falar a verdade, a gente é tão movido pelo amor que a gente faz no automático. É como se a gente estivesse fazendo para uma criancinha típica. Uhum. Entendeu? Então, ó, tipo, as pessoas meio que rotulam a gente, faz um rótulo, né? Incapacitado. Coitadas, não é assim. Nós somos muito fortes, nós somos muito batalhadoras, nós não desistimos fácil. A gente não aceita um não como resposta, a gente vai atrás do sim. Então, tipo assim, eu acredito muito nisso. Então, as pessoas enxergam as mãezinhas atípicas como mãezinhas que vão, tipo assim, estão numa prisão, e não é assim. A prisão, quem coloca é a gente mesmo. Sim, entendeu? eu ia falar isso agora. Vamos supor, mãe batalhadora, empreendedora, né? Tem mães assim, gente, que não adianta a gente também falar assim, não faz porque não quer. Não é porque não quer. Às vezes é porque também não tem um pouco também de força de vontade. Não tem a condição também. A condição, né? Entendeu? Então, tudo é, como se diz, né? A gente dança conforme a música. Sim. Entendeu? Hoje, eu adaptei toda a minha vida, tanto a minha vida quanto a do Eduardo, para o quê? Para a gente também ter uma vida saudável com a Valentina. Sim. Vocês saem, passeiam, fazem programas, viajam, tudo. Viagem, não. 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 Estamos precisando investir na viagem. Né? Pertinho. Também concordo. Mas não é porque a Valentina tem aquele negócio dela ficar muito tempo, aí ela começa a dar crise. Não, final de semana. Então, como? Sendo que a menina, com 40 minutos, já chega lá em casa pálida. Deve dar umas 30 crises dentro do carro. É porque as crises, ela é crise silenciosa. Sim. Entendeu? Eu não arrisco, não. Uhum. Por enquanto, tá certo. não. Tá bom. E o que você passa, Dani, que ninguém vê? Olha, no meu caso, o Bruno, uma característica muito marcante dele é a baixa tolerância à frustração, né? Então, muitas vezes as pessoas olham como a criança birrenta, mimada, que a mãe não põe limites, né?
Então, assim, graças a Deus, ninguém nunca chegou em mim pra falar assim, esse menino é assim porque você mima demais, porque você não põe limite. Não, ninguém nunca chegou. Mas a gente já percebe olhares, né? Eu ia falar. Muitos olhares, principalmente quando você está num shopping, num supermercado. Sim. Aí o menino se joga lá no chão, começa a dar birra, começa a gritar, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar no shopping e o Bruno é enlouquecido com escada rolante. E ele se ama. Pra ele, vai passear no shopping é pra ver escada rolante, não é pra entrar em loja de brinquedo, não. Ele ama elevador, escada rolante. E ele soltava assim da minha mão e, corria pro rumo da escada rolante, pequenininho. E o medo que eu tinha, né? Então, às vezes, eu tinha que sair correndo, e aí o povo olhando, assim, que essa doida, né? Correndo no meio do shopping pra pegar esse menino. Olha que menino sem limite, eu imagino que passava na cabeça, né? E aí, teve um dia que na hora que eu peguei, ele falou, não, vai na escada rolante. Eu fui bem firme com ele já começou a entrar em crise, e ele deu a crise, veio me agredir, né, querendo me bater. Todo mundo, segurança do shopping, muito educadamente, chegou até mim e falou assim, senhora, você precisa de ajuda? Nossa. Porque eu já estava muito brava com ele, porque eu me sentia envergonhada, né? Eu falei assim, gente, tá todo mundo me olhando, esse menino me batendo deve estar pensando assim, como que deixa uma criança de 2, 3 anos socar na cara da mãe desse jeito, né? Dar um tapa na cara da mãe. E aí ele chegou, senhora, você está precisando de ajuda? Eu falei, moço, deixa eu te falar, ele é uma criança especial, ele tem TEA, ele é autista, e ele está frustrado porque eu não deixei ele ir na escada rolante. Então, assim, eu preciso primeiro que ele se acalme. E aí, nesse momento, eu fui tentando conduzir, tentando tirar o foco dele ali naquela escada, até que ele se acalmou. E aí, às vezes, eu me sentia assim, nossa, eu passei meses sem sair com o Bruno por conta dessas crises. Você não queria chamar atenção. Porque ele queria chamar atenção, às vezes ia para um restaurante, ele saía correndo e queria ir na mesa de todo mundo. Enfim, sempre um lugar era diferente. E eu falava assim, eu desisto de sair com meu filho. Não vou sair mais. Nossa, Deus me livre. Eu lembro que uma vez eu levei ele naquele Natal do Bem, aquilo lá parecia um formigueiro. Ele soltou da minha mão assim, ele corria no meio das pessoas e eu não conseguia acompanhar de tanto que ele corria. Eu só via a cabecinha, eu falava, gente, eu vou perder meu filho aqui no meio desse povo. E eu falava assim, eu não vou sair mais. Eu lembro direitinho, eu saí daquele Natal do Bem, eu falei assim, eu nunca mais volto nesse lugar e eu nunca mais vou sair com meu filho, porque eu já tô passando vergonha, esse menino me deixa irritada. E aí eu ficava assim, nervosa, né? Mas as pessoas em si mesmas, elas não chegavam para pontuar, né? Eu já ouvi comentários do tipo assim, ele fica muito no desenho, muito na televisão, né? Mas as pessoas não entendem que ele tem esse hiperfoco, que ele gosta disso, que é algo que relaxa ele, que acalma. Eu sei que o uso indevido de telas é prejudicial às crianças, né? Então, eu tento estabelecer os limites, né? Até combino com ele, falo, filho, olha, você vai assistir, o Elias me ensinou a usar um aplicativo que mede o tempo, né? Aí eu ponho lá o aplicativo do ratinho, eu falo, olha, quando o ratinho terminar de comer o queijinho, vai desligar a televisão. Tá bom, mamãe. Então, tudo é combinado. Mas hoje, graças a Deus, né? Ele foi crescendo, foi amadurecendo. E aí, no ano seguinte, eu voltei no Natal do Bem com ele. Eu falei, eu não vou voltar. Eu ia te perguntar isso agora. Hoje, você levaria ele? Você leva? Hoje eu levo o Bruno em tudo quanto é lugar. Nossa, gente, eu chego a arrepio quanto é lugar. Mas é tudo um treinamento, né, Dani? Foi um processo para ele chegar. Um treinamento tanto com relação ao comportamento, né, do Bruno, quanto o seu comportamento também, né? Porque ali você tem que estar muito bem instruída, muito bem preparada, saber identificar o que é um gatilho, o que vai voltar ele, né? O que vai regular ele para o estado normal. Então, assim, é uma abordagem multidisciplinar mesmo, assim, familiar. Exatamente. O tratamento com você, o tratamento do Bruno, né? Para ele ter essas melhoras de querer voltar com ele pro Natal do Bem. Porque realmente é um lugar muito cheio, é muita atração, é muita informação, é toda hora alguém vendendo alguma coisa, querendo, né? Muita estimulação visual, né? Muito. Barulho. Sonora. Então, no ano seguinte eu voltei sim, né? Que foi no final do ano passado.
Fiquei assim, extremamente feliz, até comentei com o pai dele. Eu falei, lembra que eu falei que a gente não ia trazer ele aqui nunca mais? Olha a diferença, né? Então, ele hoje já consegue andar segurando as nossas mãos, ele não sai correndo. De vez em quando acontece, né? Não vou mentir, não. Mas, assim, 90% das vezes que a gente sai para fazer alguma coisa, ele tem outro comportamento. A gente trabalha muitos combinados. Então, dentro do carro, eu já vou conversando com ele. Filho, nós vamos em tal lugar, pelo amor de Deus, não é para dar birra. Aí já falo, se der birra, eu vou embora, né? Então, já vou fazendo os combinados com ele. Chegar lá, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. E aí, ele tem uma boa compreensão. Então, hoje, a gente frequenta Natal do Bem, clube, shopping, mutirama, zoológico, supermercado. Nós viajamos, né? A gente não tem problema para viajar, que era uma coisa que me preocupava, assim, como o Bruno vai reagir em determinado lugar diferente, né? Porque eles estão acostumados com aquela rotina, o mesmo lugar sempre, mas ele, graças a Deus, consegue se adaptar muito bem a outros ambientes. Então, assim, para a gente foi um progresso muito grande. Coisa boa. Amém, graças a Deus. E deixa eu perguntar para vocês, qual foi uma conquista recente, falando de conquista, né? Uma conquista recente, Daiane, que você se lembra que te emocionou da Valentina? Pode ser da Valentina e pode ser sua também, como cuidadora dela, ali, né? As evoluções dela. Nossa Senhora, eu fico tão feliz. O que você não esperava que aconteceu verdade, ali? Eu não imaginava que a Valentina poderia ter o equilíbrio sentadinha, sabe? Uhum. Não imaginava, porque me disseram que ela não ia nem sentar, né? E aí, quando, acho que vai fazer mais ou menos uns 2 anos que ela teve aquela subluxação no quadril bem grave, e ali eu já meio que falei, se eu tinha esperança agora, não vai ter mais não, né? Porque como é que ela vai sentar? E aí agora as evoluções dela sentadinha, eu tô bem feliz dela sentadinha. Que bom. E o do Bruno? Uma conquista Assim, recente agora, mais próxima agora, que você falou assim, nossa, gente do céu, será que a gente não vai conseguir isso daqui? E agora ele já tá... para mim, a maior conquista dele foi a fala, né? Assim, porque uma criança que era não verbal e começar a falar, né? É emoção. Eu lembro. Não é? Eu lembro que a primeira fono que atendeu ele, quando ela fez a anamnese dele, ela foi perguntando, né? E eu falei para ela assim, ela falou assim, quais as expectativas, né, que você espera? Eu falei assim, o meu sonho é ouvir meu filho falar mamãe. Falei, eu queria muito ouvir meu filho falar mamãe. E aí ela falou assim, nós vamos trabalhar para isso. E ele vai Obrigada. Ela falou assim, nós vamos trabalhar para isso, para ele conquistar. E hoje, a minha maior... o que eu vejo, a conquista mais recente dele é ele estabelecendo diálogos. Uma criança que não falava mamãe, ele hoje conversa, ele me conta o que teve na escola, ele conta como foi a terapia, ele pede o que ele quer comer, ele fala todos os desejos deles, vontades, né? Então, assim, isso para mim é a maior conquista dele, né? Dele ter desenvolvido a linguagem dele, né? Ele entrou lá na Ser Especial, ele falava palavras soltas, né? E hoje eu vejo ele conversando com os coleguinhas no intervalo, com os terapeutas. Ele chega, ele fala bom dia, boa tarde para todo mundo lá na clínica, né? Cumprimenta todo mundo. Então, foi a maior conquista para mim. A mais recente é esse desenvolvimento da linguagem dele. O que eles ensinaram sobre o mundo para vocês? Nossa. Eu acho que a Valentina me ensinou eu acho que sabe, o significado fé? Às vezes você, tipo assim, você tem vontade. Uma energia que te move. É, a fé. Porque, vamos supor, eu tenho hoje, eu agradeço tudo que ela faz, tudo que acontece na vida dela, até as coisas ruins, que às vezes o ruim a gente tem que agradecer, porque a gente também para ficar atenta, né? Mas eu acho que a fé, eu tenho muita fé nela. Acho que a fé, acho que a minha fé era pequena, hoje a minha fé é grande. E você, Daniela? Então, o Bruno, ele me ensinou, assim, a ter mais paciência, mais tolerância, a ser resiliente, né? Saber lidar com esses desafios dele e superar.
o fato dele ser uma criança atípica, eu falo assim que nada é por acaso. Eu acho que ele veio para poder me transformar como pessoa. Porque hoje eu vejo assim o quanto a experiência de tê-lo pertinho ali de mim me trouxe a possibilidade de ajudar outras mães, principalmente as mães dos meus alunos. Porque muitas chegam lá na instituição, por ser rede pública, a maioria chega com 3, 4 anos e elas não têm noção que o filho, o que está acontecendo com a criança, e quando você chama para conversar, eu acho que se eu não tivesse o Bruno, esse diálogo talvez não ia fluir tão bem, igual hoje flui. Quando eu chego uma mãe e falo, vamos conversar? Falo, olha, eu observei isso no seu filho, né? Como que a gente pode... Ela fala assim, professor, o que eu tenho que fazer? Tem umas que não sabem. Eu falo, vamos procurar ajuda médica, o primeiro passo, né? Ele vai te encaminhar para as terapias. E eu vejo, assim, como a minha missão como mãe e profissional mudou, né? De ajudar outras mães atípicas. Eu posto alguns vídeos do Bruno, eu até brinco, eu falo assim, gente, o Bruno faz muito mais sucesso no meu Instagram do que o meu trabalho. Aí, esses dias, eu postei um vídeo da rotina, choveu de comentários, ele fazendo a rotina com as gravuras, né? Choveu de comentários, fez tanto sucesso, e mães me perguntando como que eu faço aquela rotina, onde que eu arrumei o material, por que que eu faço aquela rotina, mães perguntando qual a importância dessa rotina, né? E aí eu fui ajudando, falando com as pessoas, né? Teve mães que falaram assim, não, me passa o contato da pessoa que faz esse material para eu poder confeccionar também. Então eu vejo assim o quanto ele veio com um propósito mesmo, né? Assim, de eu poder, às vezes, ajudar a transformar a vida de outras famílias, né? Então, e a minha vida também, né? Porque ele veio para mudar a estrutura da nossa família, a nossa rotina. Então, eu vejo dessa forma mesmo. Assim. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Demais, né? E nós se não fosse... somos donos da nossa vida, né? Sim, exatamente. Não somos. Até porque muda totalmente o sentido, né? Muda totalmente o sentido, os seus propósitos, os seus objetivos. Hoje as prioridades são outras, né? Eu falo que a gente, né, a empatia da gente quando a gente vira mãe é outra coisa, né? A gente se coloca no lugar de verdade, a gente sabe que... Como seria estar naquele lugar? O que eu faria diferente, né? E vocês, assim, se fosse para vocês, se você encontrasse a Daiane, você encontrasse a Dani de 10 anos atrás, nossa, o que vocês falariam para elas? Nossa, meu Deus! Que pergunta é essa, Profundo. Profundo. O que você falaria, assim? E você fala em relação a tudo? A Daiane de hoje vai falar para a Daiane de 10 anos atrás. O que ela... Acho que... Qualquer coisa que você queira. Não, eu vou deixar com ela. Passou a vez. Eu tô aqui, ó, pensando, o que eu vou responder? Ellen, que pergunta. Né? Porque a gente volta ali 10 anos atrás. Vamos começar pelas prioridades. O que você ia estar querer fazer, assim? Vamos supor, hoje, final de semana, chegando... Vou pensar em fazer alguma coisa. Vai dormir. Nossa, não, mas você merece, né? Você merece. Mas assim, seus planos. O que você planejava? Que agora você vai falar assim, não, querida, volta lá atrás um pouquinho, um pezinho mais atrás. Tem coisa muito mais importante que precisa ser levada em consideração. Eu acho que eu ia ser um pouco mais flexível. Eu acho que eu ia acreditar mais em mim. Sim. Sabe? Na sua força. Eu acho que não ia ter me cobrado tanto. Eu me cobrei muito. Eu criei coisas em mim que eu não deveria ter criado. Que hoje, graças a Deus, eu estou bem recuperada. Mas eu acho que eu mudaria isso. Eu acho que eu acreditaria mais em mim. Que eu acho que eu não imaginaria que eu chegaria onde eu estou hoje, entendeu? Sim. E eu acho que muitas coisas eu não mudaria. Acho que eu faria da mesma forma ou até melhor. O que, por exemplo? Eu acho que eu teria estudado mais. Eu acho. Acho que eu teria procurado mais me informar. Acho que eu não deveria ter ouvido tantas outras pessoas. Deveriam ter me focado mais um pouco. Tipo assim, eu acredito muito nisso,
entendeu? Acho que eu teria me informado mais, E me você, capacitado mais. Eu, agora, assim, refletindo, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, falasse para a Dani de 10 anos atrás, para ela ter tido o Bruno mais cedo. Né? Porque eu chegando à idade, gente, A não energia, é fácil, a né? energia. Eu teria falado, Dani, para de planejar demais esse menino, porque naquela época eu estava, assim, começando a ter a minha estabilidade financeira, né? Então, eu queria era viajar. Eu falava assim, não, se eu arrumar filho agora, eu não vou viajar. Então, eu tive oportunidade de passear muito, viajar, curtir bastante, né? Descansei. Mas hoje eu falo assim, gente, se eu pudesse, eu teria tido o Bruno mais cedo, né? Para eu poder Você ter teve mais... com quantos anos? Eu já tinha 35. Ué, mas 35, nova, eu né? quase fazendo 36. O Bruno te encoraja a ter outro filho hoje? Não, eu não está nos meus planos. Não? Não. E você, não. a Daiane? Também não. Não. Eu tinha muita vontade de ter outro filho, mas depois do diagnóstico, me bateu um certo, Medo, não né? medo, é aquela coisa assim, se vir outra criança autista, será que eu vou ter esse tempo de qualidade para dedicar para os Eu dois? admiro as mães que têm. Né? Dois. Será que eu vou dar conta de dedicar para ele e para o Bruno? E quando essa criança nascer, como é que eu vou fazer para viver a minha maternidade com ela dentro de uma clínica com o Bruno? Eu fico vendo, tem mães lá, né? Que ficam com os irmãos. Esses dias eu até conversei com uma mãe lá e ela falou: nossa, eu morro de dó da minha filha, porque ela fica aqui a tarde inteira esperando a irmã, não tem com quem deixar. Né? E leva os livrinhos, as tarefinhas, fica lá fazendo com as crianças na clínica. E aí eu fico me perguntando, falo, gente, se eu tivesse outro filho, como é que seria? Eu ia ter que trazer aqui, né? Porque as terapias, elas são para sempre, né? Por mais que tenha redução da carga horária, é algo que ele vai precisar para sempre, né? Porque ele vai passar por fases mudando diferentes. fases. Exatamente. Tem Os outros estímulos são aprendizados. outros. Então, Os estímulos são outros, os objetivos são outros. Então, ele vai entrando em novas habilidades e isso precisa ser cada vez mais moldado. Da mesma forma que a gente, no início, treinava muito com a Valentina a questão da cabecinha, agora ela já senta, né? Assim, então, a gente vai evoluindo lá dentro e a gente precisa crescer, né? Dar um passo a mais, com certeza. Exatamente. E uma coisa importante, eu fui no congresso agora, e eu acho que vale para todos, não só uma criança típica e as atípicas também. Sim, que sempre é tempo de desenvolver, de crescer. É lógico que tem a fase ouro, né, que dizem, aí a gente precisa ali estar naquele tempo, né, Dani? Bombardear mesmo. Bombardear por conta da neuroplasticidade, todas aquelas informações, porém, sempre é tempo de aprender. Nós aprendemos, a Valentina está aprendendo. Está aprendendo. Você vai falar que... Então, a gente não pode desistir, a gente tem que estar ali, né, ajudando eles a passar pelas novas fases. A Valentina está mudando, tem os hormônios, o Bruno vai chegar nessa fase, ele vai ter outras questões sociais também para estar sendo resolvidas. Sim. Então, assim, é uma... Só muda o grau de dificuldade. O grau, a fase, a gente vai seguindo. Fala igual um videogame, né? Cada fase é um novo desafio. Mas a gente tem que estar sempre quando a gente supera um, na hora fases, que vê, né? tem outro. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês aqui agora. Eu vou falar uma frase e vocês vão completar essa frase. Ai, Jesus. Tá? A frase é a seguinte. Ninguém vê, mas eu sinto. A Daiane, ninguém vê, mas você sente medo, por exemplo. Você vai responder. Você vai responder. Eu vou falar assim, Daiane, o que ninguém vê, mas você sente? Fala um sentimento. Você tem que falar a frase. Ninguém vê, mas eu sinto... Tarará, tarará. Tá. Vai, você. Pode falar. Ninguém vê, mas você sente. Ninguém vê, mas eu sinto que eu tô muito cansada. Nossa, eu pensei a mesma coisa. Muito cansada. Gente, eu tô aqui, ó, ninguém vê, mas eu tô cansada.
Essa palavra a gente não fala muito, principalmente porque a gente floreia tanto nas redes sociais, né? A gente sempre posta ali a felicidade, tudo que é de bom. Gente, vamos deixar uma carta aberta? Vamos começar a postar as coisas que são difíceis também. Sabe por quê? Porque vai gerando um sentimento de frustração tão grande. Você fala assim, meu Deus, aquela pessoa já tá em tal horário, já fez isso tudo, eu não fiz nada ainda. Eu tô cansada. Meu Deus, ela consegue dormir cedo, eu não consigo. Não, e tem mães que às vezes postam desabafos, chorando, e são tão criticadas, né? Eu falo, gente, precisa postar isso mesmo. Ah, então todo mundo tem que segurar na mão de todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém tem que julgar ninguém, não. Mas cada um tem seu tempo. Então é complicado, não dá para julgar. Cada um tem seu tempo, né? Alguém gosta de falar mais, de desabafar, às vezes não tem um ombro, não tem uma rede de apoio. Então faz parte. Dani, ninguém vê, mas você sente, além do cansaço. Esgotada. É cansada mesmo. Meu Deus, é cansaço. É cansado. É a palavra mesmo. O que ninguém vê, né? Porque as outras coisas acho que é até mais fácil de pôr, mas o cansaço, eu vejo que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você é tão forte, eu te admiro. Gente, eu fico vendo, mas você trabalha tanto, né? Tá ali na correria com as terapias, ainda tá trabalhando, chega final de semana, ainda tem disposição para fazer isso e aquilo. Aí eu falo, mas não sabe. Sabe, né? a hora que eu deito. Na hora que eu deito. É uma pedra. Eu fico feliz das pessoas verem, né? Porque é um reconhecimento. Mas o que elas não verem mesmo é o que tá ali por trás, né? É esse esgotamento. Porque tem muita gente que fala assim, se eu estivesse no seu lugar, não seria eu não daria conta. Eu não daria conta de ser igual a você, né? De fazer tudo isso que você faz. É como se o que a gente faz fosse, tipo assim, fora do fosse um trem extraordinário. Mas eu acredito, assim, eu acho que com você também. É mais no automático, a gente faz automático. Sim. O amor é tão grande que você, quando você vê, você já fez. Sim. Aí, tipo assim, é no automático. É no automático. Eu falo que, assim, é só o amor mesmo, gente, para pagar. É só o amor, porque e precisa ser realmente algo muito grande, muito nobre, assim, imensurável, porque é um trabalho. E tem que ser, é uma tem que ter culpa o tempo frio. todo. Tem que ter sangue frio. Tem que ter inteligência. Você tem que ter você tem que ser rápida na resolução de tomada de decisão. E realmente tem que ser algo imensurável, entendeu? A gente merece mesmo ter um dia só nosso, entendeu? Das mães, porque não é fácil. Eu quero ver qual é o pai. Claro, tem muito pai que, né? Mas eu quero saber mesmo, assim, quem é que dá conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Saber administrar tudo. E ter uma coisa, assim, uma sensibilidade, né? Que é só a mãe que consegue perceber, fala assim, ixi, aquele piscou diferente, vai gripar. Não, deixa eu falar. Tem que de domingo para segunda, agora, eu não dormi nada. Porque o Bruno, o tempo todo resmungando à noite, reclamando. Amanheceu super bem, não deu febre, super bem. Eu falei, filho, o que tá doendo? Aí ele, o ouvidinho, mamãe. Falei, tá doendo o ouvido? Ouvido. Ele ainda falou assim, ouvido direito, que ele já sabe identificar. Que legal. Ele tá aprendendo esse direito e esquerdo. Ouvido direito. Aí eu falei assim, ainda está doenta? Aí eu falei pra minha mãe, mãe, o Bruno deve estar com o ouvido infeccionado. Minha filha, o menino tá ótimo, olha aí, porque tava lá pulando, assistindo desenho. Falei, vou levar pra escola e vou avisar lá, né? Aí avisei que ele não tinha dormido bem e tal, mandei mensagem pra diretora, falei, como que está o Bruno? Não, tá ótimo, não deu febre, tá tranquilo. Aí, mas ainda assim eu falei, vou ligar pra médica. Aí marquei, falei, me encaixa hoje pra você olhar o Bruno, porque as crianças autistas, eles são muito resistentes à dor. Então, o ouvido, às vezes, tá lá, assim, ó, latejando, e ele fala assim, tá doendo um pouquinho, mas o negócio tá lá incomodando. Aí, ela foi atender o Bruno, na hora que ela viu, ela falou assim, Daniele, não tem jeito. Toda vez que você fala que o menino reclama do ouvido, o ouvido dele tá inflamado. Aí eu peguei e falei, doutora, ele falou, ele nem chora, ele não chora. O ouvido tá lá assim, ao máximo à noite, que acho que na hora que ele sossega, aí deve ficar aquele latejando, né? Ele já fala, né? Nós que agora somos imagina, mães, né? que não verbaliza. Não verbaliza, é difícil. A gente é enigma, né? Sim. É o que eu tô apertando. falando. Tem que ter uma sensibilidade muito grande para você identificar. E eu sou muito sensitiva a isso.
É A engraçado. gente percebe, é, não tem jeito. é engraçado. Do jeitinho que ela fizer, assim, eu já sei o que pode estar acontecendo com ela. Tanto é que todas as vezes, quando acontece alguma coisinha, ou ela tem que internar, eu sempre falo antes, isso aí não tá certo. Isso é muito importante a gente levar em consideração, porque profissionais da área da saúde não escutem as as mães. Elas sabem exatamente o respirar, do jeito, o olhar, o piscar. Né? Tudo. Ela é quem vai saber. Então, se a mãe falou, por favor, leve em consideração. Ela não tá fazendo drama, ela não tá mentindo, tá? É uma verdade. Ela não gosta do hospital, Sim, ela tá lá por necessidade. Exatamente. Pega essa veia, porque eu sei que ela é melhor. Não tenta a outra, não precisa, né? Porque senão vai virar. Na hora de pegar um acesso, por exemplo, né? E, Dani, ser mãe do Bruno complete. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser a mãe do Bruno é maravilhoso. É uma realização. Faria alguma coisa. Eu queria que fosse desse jeitinho. Desse mesmo jeitinho, com essas habilidades, com essas conquistas, com esses desafios. Olha, a gente não sonha, né? A maternidade, viver tudo isso, né? Então, assim, eu pensava que o Bruno ia nascer uma criança normal, né? Sim. Que ele não ia precisar de terapias, que ele ia poder fazer esportes à tarde em vez de ir para a clínica, né? Então, era isso que a gente desejava. Mas hoje, para mim, eu não vejo diferença, né? Para mim, ele é igual às outras crianças. Eu sinto o mesmo amor que outras mães sentem pelos seus filhos que não têm necessidades especiais. Então, assim, hoje você fala assim, o que você mudaria? Eu não mudaria nada, porque para mim ele é perfeito do jeito que ele né? Mas se você falar assim, você sonhou com ele desse jeito? Não, né? Nem imaginei que ele ia nascer com Teia. Até hoje, às vezes é uma surpresa. Sim. Né? Eu fico pensando assim, às vezes a gente tá conversando com alguma mãe e dando alguma devolutiva, eu fico assim, gente, ela acabou de ter um insight que agora, né? Ela acho que tá lembrando de novo. Então, assim, toda hora, às vezes, vem um sentimento, assim, de uma surpresa. Né? Porque qual é a mulher que você vai perguntar, falar assim, você quer ser mãe de uma criança especial? Ninguém sonha a maternidade vamos abrir hoje um curso só para mães especiais. Vai falar ali. Quem vai se inscrever no curso? Não, eu acho que não é nem por nós, é por eles. Por eles. Porque ninguém quer, não é? A gente quer ter filhos lindos, saudáveis. Que tirem notas boas. Muitas das vezes, eles acreditam que o sofrimento é da mãe, mas muitas das vezes não é. O sofrimento é da mãe porque a base, o sofrimento veio do filho, né? A gente sofre junto com ele. Sofre junto, porque é um só coração, né? Mas a gente vibra também com cada conquista. É um ganho, assim, que a gente consegue ver. E é uma alegria, uma realização muito grande, né? Por eles, né? E pelo trabalho, né, de vocês, pela doação de vocês, pelas renúncias, né, pelas batalhas que vocês enfrentam todos os dias. Recompensas, sim. Né? Eu sou mãe típica, mas assim, eu fico, gente, eu não vou reclamar, porque nessa hora, mas Jesus tem amado, que reclamar. Porque eu fico olhando, eu falo, gente, tem mães. Esses dias uma mãe postou de uma filha que tá comendo agora, né? Não podia comer via oral e agora ela tá comendo via oral e tá assim, sendo uma batalha, uma luta, uma alegria, uma felicidade tão grande essa mãe. E aí ela comentou, ela falou assim, nas redes sociais dessa mãe, ela falou assim, olha, se o seu filho, ele é típico e ele tá conversando demais com você e você tá com a cabeça cheia, por favor, deixa ele conversar, porque tem mães aqui que não tá escutando a voz do filho, que sonham ouvir a voz. Então, assim, é uma luta, é uma fé, que né? sonhe que ele coma. Que coma direito, né? Sim. E ser mãe da Valentina é a coisa mais maravilhosa. Gente, é a coisa mais maravilhosa. Eu falo assim que eu sou apaixonada nela. Eu sou, tipo assim, ela é a extensão do meu corpo, né? Eu falo assim, é engraçado isso, né? Porque eu falo assim, Jesus, porque, gente, eu acho que não tem explicação o amor que a gente sente por eles. Eu acho, se perguntar, né, vamos medir, não tem como medir o amor, não tem. É um amor muito grande. Você daria seu braço, você daria seu dedo, sua perna, sua vida. Coração, sim. E tem uma coisa que é mais importante do que você falar assim, você morreria pelo seu filho? Claro.
Com Claro. certeza. Mas você viveria por ele? Nós, lógico. Você precisa estar bem, você precisa Sim. estar feliz, né? Com hormônios de felicidade circulando no seu corpo. E esse amor é a nossa troca, né? É o nosso pagamento por esse trabalho aí, que não acaba jamais. Não, e é para não. sempre. É. Né? É para sempre. A gente vai lidando com dificuldades diferentes, igual a Fer falou, são fases diferentes, dificuldades diferentes. Mas, assim, é extremamente recompensador. E vocês estão, assim, olha, estão no pedestal, porque a rotina é muito puxada, os desafios, os olhares que vocês recebem, os julgamentos. Mas tem mais Né? uma frase aí. Tem mais uma frase? Tem a última aqui. Qual que é? Nesse Dia das Mães, o que você gostaria de dizer para outra mãe? Eu gostaria de dizer tararã, tararã. Típica ou atípica? Atípica Atípica. ou especial, da Sim. forma que vocês preferirem. Atípica ou especial? Nesse Dia das Mães, eu gostaria de dizer para as mães especiais Para ter paciência. Tenha paciência. Tipo assim, corra atrás do que você acredita, porque diagnóstico não é sentença. O filho, quando ele vem literalmente para a mãe, né? A gente fala que nós somos a fala dos nossos filhos. Se nós não brigarmos por eles, quem vai brigar? Então, tenha um pouquinho de paciência. Ter um filho com diagnóstico, né? É difícil, gente, não é fácil. Não adianta a gente aqui falar que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas vocês vão arrasar. Sim. Né? Se vocês se dedicar, vocês vão arrasar. Sim. Só tem um pouquinho de paciência, que as coisas vão fluir da forma que tiver que fluir. E você, Dani, o que você falaria? Fala a frase de novo. Nesse Dia das Mães, eu gostaria de dizer para outra mãe. Nesse Dia das Mães, eu gostaria de dizer para outra mãe: lute pelos seus direitos, pelos direitos dos seus filhos, né? Abrace a causa com amor, não tenha vergonha, porque muitas vezes eu me senti envergonhada e as pessoas falavam para mim: você não tem que ter vergonha do seu filho, porque às vezes quando ele dava birra, ele fazia as coisas deselegantes, eu abaixava a cabeça e falei: meu Deus do céu, o que esse menino tá fazendo eu passar aqui no meio do shopping? Mas falei, hoje não. Hoje eu ergo a cabeça e não tô nem aí para quem tá olhando, para quem tá reclamando. Então não envergonhe seu filho, né? Lute por ele, tenha paciência, tenha resiliência, né? E dê tudo aquilo que ele precisa, né? Invista sempre nas terapias, porque faz toda a diferença, né? Então, mães atípicas, por favor, não desistam das terapias, principalmente quando você começa a ver a melhora, né? Aí fala, não, tá precisando de terapia mais, não, né? Já vai para receber alta, né? Mas não, porque como vocês falaram, cada fase é uma nova habilidade e não que precisa tem a dó, ser. né? Isso, exatamente. Porque tem muita mãe que às vezes não procura terapia por dó. Às vezes tem dó da criança. Sim. Tem pena. Gente, não precisa ter pena. Sim. Porque depois eles vão agradecer. Sim. Pensa o Bruno agradecendo. Exatamente. Não é? E essa troca é muito importante. Por quê? Porque precisa ter uma confiança, né? Vamos supor, não tenha dó de colocar na terapia, confie no profissional, né? Que você escolheu ali, escute ele, faz aquela análise mesmo, dê continuidade em casa, porque é essa continuidade, são esses estímulos que vai fazer com que o seu informar, filho... né? Exatamente. E procurar um lugar também, né? Tipo assim, exatamente. Que traga, confiança, né? Que traga também conforto para a mãe. Sim. Porque não adianta levar no lugar que só porque tá ali, né? Falando que é o melhor lugar. Não. Tem que procurar um lugar com credibilidade, um lugar que traga amor. Gente, não tem lugar melhor do que os seus filhos ser tratados com amor e carinho. Sabe? Você entregar seu filho para um profissional e o profissional pegar seu filho e tratar seu filho com amor, não tem explicação. E lá na Ser Especial é muito isso. É o que a gente fala, né? Vocês não escolheram estar numa clínica de reabilitação, né? Mas quem está lá dentro, né? Os profissionais, eles escolheram estar lá. Então, é uma doação diária, né? E eu falo para a Fernanda, eu falo, gente, aqui tem que ser pré-requisito para contratar funcionário. Tem que ser mãe. Tem que ter família. Tem que saber aonde dói.
Tem que saber, porque é essa empatia, é essa entrega, né? É você se colocar todos os dias. O dia que a Daiane chega sem dormir, o Eduardo chega sem dormir lá, a gente se coloca, não adianta nem você pedir nada pra ele naquele dia. Não adianta você pedir pra pôr extensor, pra fazer alongamento, porque você precisa se colocar no lugar, você precisa saber qual que é aquela rotina, qual que é a realidade daquela família, o que é que ele sente de verdade, né? Então, eu acho que vai muito disso. E além do presente que vocês ganharam de Deus, né? Que essas crianças, a gente trouxe apenas uma lembrancinha para vocês. Parabenizar o Dia das Mães. Claro, eu tô só entregando o presente. Gente, ela vai burlar as regras aqui. Mas é isso, é só para deixar uma lembrancinha aí para vocês, o Dia das Mães. Amei. Obrigada. É muito especial para nós. Não esqueça disso e não desista, viu? Obrigada. Muito obrigada. Você sabe, isso é muito especial também. Vocês também, vocês sabem. Nós fala que um final, presente em nossas vidas, né? Sim. É a ser especial. Ai, que bom. Fico feliz. Eu sou muito grata. Eu Nossa também. Senhora. Eu vejo assim o tanto que o Bruno cresceu depois que ele foi lá para a clínica, quanto ele tem se desenvolvido, o quanto ele é acolhido lá, né, nas limitações, nas dificuldades dele. Então a gente só tem a agradecer, né, Daiane? Eu queria agradecer vocês por terem aceitado, né, o nosso convite. Eu sei da rotina, do cansaço, do desafio. Gente, vou falar o quê? Vou perguntar o quê, né? Mas, assim, por ter tirado esse tempinho para nós mesmos, né? Para poder incentivar outras mães, levar informação, levar força, levar fé. Eu tô com essa palavra agora na cabeça, sabe? E eu acho que toca bastante a gente. Eu acho que, além do trabalho que a gente faz diário, de ganho, de terapia, né, de desenvolvimento, eu acho que essa força, essa energia é o que nos move, a gente precisa resgatar isso, né, porque o nosso dia a dia, ele vai engolindo, a nossa rotina, ele vai engolindo e a gente precisa dessa pausa, precisa respirar, precisa falar pra quê, pra quem, como, né, então assim, me coloco, pausa, respira e vamos de novo, né, pra gente sempre estar resgatando, e eu acho que esse é um momento muito, muito importante para que a gente faça esse exercício, né? E ver realmente a importância, né? O quão crucial vocês são na vida deles, né? Para se cuidarem mais, estarem felizes, estarem fazendo coisas que te proporcionem momentos de alegria, né? Prestar atenção nesses detalhes, que isso é o que move a gente, né? E parabéns para vocês por serem essas mães tão guerreiras, tão virtuosas, tão sensíveis, né, que lutam bravamente pelo desenvolvimento do filho de vocês e pela inclusão deles, né, acima de tudo. Obrigada. Só tenho a agradecer, gratidão na minha vida do Acerlan, da Beatriz, da Alice e da Samila, também tenho certeza. Até me emociono também nesse momento, porque é muito forte, né? Eu só quero dizer para vocês que estamos sempre lá, à disposição. Vocês sabem que celular, WhatsApp, vocês podem, né, tocar, que a gente vai estar sempre com vocês, né? Eu não é falando, espero que vocês já saibam disso. Então, não é só uma prestação de serviço, a gente realmente... Ali é uma família. A gente realmente ama esses meninos, sim, né? Valentina já tá com a gente. Não, eu falo que o Bruninho, naquela alegria, né? Já tá lá com a gente, já faz parte, que traz pra gente. Eu sou apaixonada no Bruno. Eu também. Então, é só isso, tá? Obrigada. Obrigada, Obrigada. gente.